Capítulo 8. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Também este texto é mais histórico do que espiritual, pois com ele se inicia a convocação ainda material dos apóstolos na mesma zona onde João Batista se mantinha, em Betábara, um lugar paupérrimo e habitado por pobres pescadores. Eis a razão por que os dois discípulos perguntam onde moro. Como eu pessoalmente tinha permanecido antes do batismo perto de 40 dias nesta zona, preparando a minha natureza humana pelo jejum e outros exercícios espirituais para a doutrinação iniciadora, era evidente que necessitasse de um albergue numa zona deserta e árida que se prestava muito para esta finalidade. Os dois discípulos sabiam que eu desde algum tempo me encontrava ali. Possivelmente tinham-me visto várias vezes sem saber quem eu fosse. Assim, não perguntaram pelo meu lugar de nascimento, mas pelo albergue em Betábara, onde as cabanas dos pescadores eram construídas de barro e junco e mal davam para um homem ficar de pé. Em uma cabana semelhante, obra minha, eu habitava bem dentro do deserto. Deste facto surgiram as ermitagens tão conhecidas em todos os países cristãos. Ele disse-lhes: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Esta cabana, portanto, não ficava longe do lugar onde se encontrava João Batista. Por isto eu dissera aos dois discípulos: Vinde e vereis. Acompanhando-me até lá, não se admiram pouco que o enviado de Deus habitasse a cabana mais pobre dentro do deserto. Isto, porém, não se deu na época do ano em que as comunidades cristãs de hoje se dedicam ao jejum de 40 dias, mas sim 2 meses mais tarde. Quando, à hora da nossa chegada ao albergue, era mais ou menos a 10ª, quer dizer, às 3 da tarde da nossa época, pois lá a aurora determinava a primeira hora do dia. Como isto não se dava sempre com a mesma regularidade, o horário só poderá ser mencionado de maneira vaga. Como os dois discípulos ficassem comigo até ao pôr do sol, poder-se-ia indagar o que fizemos durante esse tempo. Compreende-se, eu os ensinava sobre a sua futura missão e que tencionava angariar outros mais de boa vontade como eles. Ao mesmo tempo, incumbi-os de fazerem o mesmo com os seus colegas. Quando veio a noite, eu os despedi e eles voltaram pensativos para os seus lares, pois tinham mulheres e filhos e não sabiam o que fazer. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Um deles, chamado André, logo se decide e quer seguir-me a todo o preço. Por esta razão, procura o seu irmão Simão, que andava ocupado a algures com as suas redes. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Assim que o encontro, logo lhe revela que tinha encontrado o Messias com mais um discípulo, cuja resolução em me seguir não era tão firme. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão, que alimentava na sua imaginação feitos fantásticos do Messias prometido e achava que ele devia ajudar os pobres a exterminar os ricos egoístas, disse a André: Não temos um momento a perder. Abandonarei tudo e, se for preciso, segui-lo-ei até ao fim do mundo. Tenho que falar com ele ainda hoje. Amanhã talvez seja tarde. Diante desta insistência de Pedro, André conduz o seu irmão até mim. Quando a uns 30 passos do albergue em que eu me hospedara, eis que Pedro para extasiado e diz a André:
e estou sentindo uma coisa estranha. Tenho receio de ir além e ao mesmo tempo estou ansioso por vê-lo. Neste momento apareço diante deles. Pedro é imediatamente aceite, com todos aqueles que me procuram com o coração, e recebe até um nome novo que significa uma rocha de fé em mim, pois desde muito tempo eu sabia qual a sua índole. Para Pedro, isto foi mais do que convincente de que eu era o Messias. Daí por diante não duvidou, nem me fez mais perguntas a esse respeito.